Quem tem razão? E o questionamento da nossa enquete diz respeito a uma prática do mundo político de há muito tempo. Antes nós tínhamos as coligações que deixaram de existir lá em 2017. Ou seja, os partidos se juntavam para uma eleição, acabava a eleição, ou seja, para ter tempo de televisão, por exemplo, na propaganda partidária, para se juntar esforços, obviamente, nas cidades e, sobretudo, nos municípios, e ter densidade eleitoral, ou seja, capacidade de movimentação das suas bases eleitorais. E depois, obviamente, não tinha compromisso nenhum. Aliás, a gente via muita gente se eleger, depois mudar de partido, até que veio também todas as outras questões em relação à política, à fidelidade partidária. Fato é que nós temos agora essa experiência da federação, e é importante saber o seguinte, porque a lei determina que pelo menos por 4 anos essas federações precisam continuar. Uma coisa é a eleição que nós vamos ter agora para presidente, para governo do estado, uma parte do Senado e a Câmara Federal. E também, obviamente, os governadores e assembleias legislativas. Só que daqui a 2 anos, quando a federação ainda vai continuar valendo, esses partidos vão ter que ter a mesma opinião em relação aos municípios. E aí nós estamos falando de uma outra realidade política. Daí, justamente, a nossa pergunta para você participar da nossa enquete, se você considera que os partidos vão continuar com a lei ou se vai haver uma flexibilização no meio do caminho. Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Eu começo já com o presidente do Cidadania, o ex-deputado Roberto Freire. Roberto, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Um prazer aí estar com você. Um abraço aí também ao nosso representante do Partido Liberal. O deputado Bibo Nunes já está entrando e eu começo com o senhor, então. Deputado, por gentileza. O Cidadania tem uma posição muito clara em relação à terceira via de apoio ao nome de Simone Tebet. O PSDB vai tomar essa decisão só na quinta-feira. Cidadania e PSDB fazem parte justamente dessa federação. Foi a última homologada no TSE. O senhor acha que vai haver acordo até lá nesse posicionamento em relação ao nome de quem apoiar a presidência da República? Ou o senhor acha que já vai haver ali um problema entre os dois partidos? Não vai haver nenhum problema. Até porque, se porventura, ou por acaso, talvez melhor dizendo, o PSDB não viesse a apoiar a Simone Tebet, o Cidadania não poderia apoiá-la, até porque, pelos estatutos que já está em vigor, pela homologação que tivemos na Justiça Eleitoral, você tem que definir a candidatura na convenção conjunta, porque é por determinação de lei. E, olha, essa questão da federação, o que precisa ficar bem claro, é de que é uma tendência. Isso não é uma fuga para um arranjo eleitoral. Não sei se você percebeu que não teve nenhuma aliança ou federação, vamos chamar federação, não teve nenhuma federação com partidos que fossem antagônicos entre si. Uhum. Isso foi tudo num campo que nós poderíamos chamar de centro-esquerda. O próprio Cidadania e o PSDB têm origens no campo da esquerda, da social-democracia e do velho Partido Comunista Brasileiro. São hoje outras formações políticas, até porque o mundo assim está exigindo. A própria esquerda mundial mudou muito das suas concepções, inclusive pela derrota histórica que o chamado socialismo real sofreu com o fim da União Soviética. Então, nesse sentido, você vê que teve que ter um mínimo de identidade, porque não pode se confundir isto como um certo arranjo que as coligações representavam. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão de que isso não só vai se manter, como vai prosperar na realidade partidária brasileira, federações no futuro. Não tem dúvida disso. Roberto, em que pese essas questões, obviamente ideológicas, de similaridade ideológica, mas a gente sabe que a realidade, por exemplo, dos municípios é completamente diferente. Não é difícil imaginar que os partidos, dada a proximidade desta eleição agora de outubro, tenham uma ideia em comum. Mas quando a gente vai para a realidade dos municípios, ou seja, eu posso ter um candidato do PSDB que não pensa exatamente a mesma coisa de um candidato do Cidadania,
ou, por exemplo, em qualquer uma das outras federações. Eu vou lhe pedir justamente uma análise política, porque a gente também já viu com alguma frequência mudança de leis no meio do caminho. Ou seja, nas eleições municipais, se os partidos perceberem que eles não conseguem manter o que foi estabelecido, poderia haver o que a gente chama, isso é um eufemismo, né? Digamos, uma mudança simples ali, né? Uma alteração leve na lei. O senhor acha que realmente, levando-se em conta a realidade dos municípios, daqui a 2 anos, que teremos eleições municipais, essas federações vão conseguir manter este ideal de agora? Olha, sem dúvida alguma, até porque nós tivemos um experimento nessa própria eleição. Nós tivemos a tentativa de retornar com coligações, lembre-se disso, quando estavam se discutindo algumas reformas, e isso não prosperou. Ou seja, há uma tendência de que no sistema presidencialista que nós temos, é realmente uma estupidez você imaginar que ela tenha continuidade, como regime que tenha continuidade, essa proliferação de partidos, que isso inviabiliza os próprios governos presidencialistas, porque é incapaz de você ter no Congresso Nacional um mínimo de organicidade que lhe dê sustentação na chamada governabilidade. Um dos grandes problemas de estabilidade de governo no Brasil é exatamente esse número excessivo de partidos com representação no Congresso Nacional, nas assembleias e nas câmaras. E isso foi a primeira grande reforma política que se fez com o fim das coligações e a chamada cláusula de desempenho. E isso foi mantido. É importante salientar que foi mantido, inclusive, o problema da proibição de coligação nessas recentes eleições municipais. Portanto, já experimentamos a falta de coligação, a ausência da coligação nas eleições municipais. Isso poderá, sem dúvida alguma, ter continuidade. Foi uma opção que o Congresso fez e fez com muita clareza de tentar manter esse sistema que ajuda a que você construa partidos com maior organicidade, com maior presença, partidos maiores e que ajudem a que você tenha uma maior governabilidade dos presidentes, dos governadores e dos prefeitos. E olha, se você tiver incompatibilidade, há uma tendência de que é importante de você começar a ter partidos com maior identidade, né? Isso é um processo. O Brasil tem um sistema eleitoral que não ajuda a consolidar partido, porque a gente incentiva muito com o nosso sistema ao voto na personalidade, ao voto individualizado, o voto nominal. E esse sistema proporcional, no mundo onde ele é aplicado, ele tem um sistema chamado de lista pré-ordenada. Quem ordena é o partido e você vota na legenda. Aqui no Brasil é o contrário. Você vota nas pessoas e o partido é relegado ao segundo plano. Então, eu acredito que esse sistema, impedindo coligação, cláusula de desempenho, vai ajudar a que a gente forme partidos maiores e com maior identidade também. Roberto, a gente não tem ainda o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, do PL, o Bilbo Nunes, que não conseguiu entrar, mas nós temos também a participação das pessoas. Nós vamos ouvir as pessoas nas ruas para saber qual a opinião delas a respeito justamente de se elas consideram que os partidos vão realmente obedecer esse regramento das federações partidárias. Foram 7 partidos que se envolveram em federações, são 3 federações criadas nesta eleição, mas que vale por 4 anos. O que elas acham do tema? E aí? A experiência brasileira é muito difícil, né? Cada um tem a sua vontade, o seu projeto. Isso é mais para eleição. Eu acho que 4 anos não resiste. Acredito que sim. Eu acho que a federação, acredito que ela foi votada
pela Câmara de Deputados, né? E se teve maioria, porque provavelmente essa maioria expressa a vontade de se manter unida, né, como uma federação pelos próximos 4 anos. Sinceramente, acredito que não, porque eles pensam muito diferente, né? Eu não, assim, até agora nem me conformo do Alckmin estar se juntando ao PT, porque eles sempre pensaram de formas tão divergentes. Entendo que vai dar ruptura no meio do caminho. Creio que não, né? Que eles só visam só dinheiro e poder. Eu tenho 72 anos, até agora eu nunca vi isso, vai ser novidade para mim. Olha, sinceramente eu não acredito. E eu fui eleitor do Lula, só que eu não sou mais, entendeu? Porque eu sou bolsonarista. É difícil, né? É difícil porque tem muitos interesses em jogo. Eu acredito que não, né? Como antigamente o Lula e o Alckmin já tiveram uma briga muito grande entre eles, meio que não tem nada a ver, né? Lula, ele tá indo mais pro centro para ganhar voto, né? Que é uma estratégia de muitos candidatos agora, né? Conquistar o centro. Olha, a política só se faz com aliança. Só que se eles vão conseguir ou não, aí são outros 500, porque existem questões ideológicas que não se combinam. Não, de maneira nenhuma. Não acredito. Por que você acha isso? Eu acho que no Brasil essas coisas não funcionam. Eles vão de acordo com a situação, o que é mais interessante para eles, entendeu? Mas eu acho que as pessoas têm que se unir para que o país dê certo. Olha, nós tivemos análises técnicas sobre exatamente o fundamento da federação partidária, mas sobrou também, inclusive, para a incredulidade das pessoas desta união. Neste caso, como uma chapa única entre Geraldo Alckmin, que é egresso do PSDB e foi para o PSB, na chapa com o PT, que está sendo liderada pelo ex-presidente Lula nessa campanha presidencial. O que, obviamente, as pessoas, nesse momento, viram como é que posições tão antagônicas politicamente lá atrás, neste momento, estão juntas, e depois também uma análise sobre as próprias federações. Eu volto aqui ao Roberto Freire, que está conosco, que é presidente do Cidadania, que faz parte desta coligação com o PSDB. Aliás, partido, eu vou insistir, que foi exatamente de Geraldo Alckmin, que hoje está no PT. Deputado, na sua opinião, por que o senhor acha que as pessoas ainda olham... O senhor fez menção há pouco, numa das suas respostas, que as pessoas ainda olham para o nome das pessoas, não exatamente para o partido. E elas fizeram essa comparação entre Lula e Geraldo Alckmin. O senhor acha que elas compreenderam? Porque a gente viu também algumas análises muito técnicas sobre a lógica da federação, acreditando ou não, né? Porque se faz com aliança, é necessária aliança e tudo mais. O que a gente está questionando é se isso vai ser mantido nas eleições municipais, porque 4 anos em política é um tempo muito longo. Mas o senhor acha que essa questão muito de se olhar para o nome, ou seja, da pessoa e não levar-se em conta o partido, é o que gera um problema muito grande hoje na percepção que as pessoas têm da credibilidade que elas têm na política? Olha, é porque a credibilidade na política ela é muito baixa. Se você tem um presidente da República, por exemplo, que fica a todo momento questionando a legitimidade das eleições, você, evidentemente, cria na sociedade um clima de desconfiança. Se você critica a política o tempo todo, você não gera confiança na sociedade. E isso, eu quero dizer, infelizmente, não é um problema só brasileiro. Eu diria a você que a política é um problema mundial. Por quê? Porque as pessoas estão sempre criticando e a política é exatamente o espaço para essa divergência, para o pluralismo. As pessoas, quando estão em crise, aí desconfiam muito mais da política. Mas, por exemplo, se você perguntasse há 4 anos atrás se iam acabar com a coligação, dificilmente você iria encontrar um cidadão brasileiro que dissesse: não, vão acabar. Ao contrário, ia dizer que nada. A eleição é importante para eles exatamente isso, se juntarem, depois cada um vai para o seu lado, mas na eleição vão fazer isso. Ou não? Sim. Vocês iriam ver a unanimidade dizendo que não acreditava que essa reforma fosse feita. E foi. Provavelmente também ninguém admitiria que nós aprovaríamos uma cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, porque significa que alguns partidos vão deixar de existir, porque não vão ter aquela votação exigida pela lei. E isso aconteceu e não foi mudado. Nós tivemos uma reforma eleitoral muito pequena neste último ano e não mudou nada disso, que é algo essencial.
Portanto, claro, tem muito de preconceito, muito da incredibilidade da política, por desconfiança dos políticos. Tudo isso existe. Olha, a política, as pessoas só participam e com muita confiança em grandes momentos. Eu me lembro e eu vivi a campanha das diretas, por exemplo, que significou o fim da ditadura militar de 64. Naquele momento, o Congresso estava na alma do povo. Por quê? Porque tinha reconquistado o direito da liberdade de escolher presidente da República e, em alguns momentos, certas eleições, você tem esse sentimento. Mas é normal, num processo democrático, que você tenha essa contradição e há sempre uma desconfiança da política. Infelizmente, porque o Brasil não está tendo bons exemplos políticos nesses últimos anos. Ao contrário. Roberto... Nós tivemos aí o Lava Jato, nós tivemos agora esse governo com negacionismo na pandemia. Então, os políticos, evidentemente, não estão num bom momento. Mas eu não tenho dúvida. Eu acredito que a reforma que veio vai continuar e, portanto, a federação terá um bom futuro. Roberto, deixa eu fazer uma questão. O senhor conhece muito bem a Constituição de 88 e nós temos hoje a clara percepção que é uma Constituição parlamentarista para um regime presidencialista, que é uma jabuticaba estranha. O senhor fez menção há pouco, inclusive, de que essa federação partidária pode, inclusive, digamos, corrigir parte deste erro, ou seja, porque você passa a ter um apoio mais, digamos, estável dentro do Congresso. O próprio presidente, o próximo presidente, seja ele quem for, de que partido for, de que corrente ideológica for, vai enfrentar um Congresso que hoje tem uma autonomia gigantesca. E agora nós temos um outro ingrediente que a Constituição de 88 não previa. Temos um Supremo extremamente ativista. Como é que o senhor acha que será a vida do próximo presidente da República? O senhor que está na vida política há tanto tempo, conhece muito bem a Constituição Federal e tem agora essa realidade do judiciário mais ativista. Porque o presidente hoje tem um poder muito menor do que se tinha, por exemplo, do que ele imaginava ter no final, quando foi aprovada a Constituição de 88. Isso está muito claro. E talvez os primeiros mandatos também pós-Constituição. Como é que o senhor imagina que será a vida do próximo presidente da República? Olha, se tivermos um presidente da República que queira respeitar a Constituição, eu creio que teremos tranquilidade. O problema é que nós temos um presidente que não respeita o regime democrático. Alguém que acha que tortura, por exemplo, é algo aceitável para um ser humano, evidentemente não respeita nem o próprio ser humano. E, portanto, fica difícil você imaginar. Não vejo ativismo algum. Eu vejo que nós estamos vivendo um momento de mudança muito disruptiva. É importante salientar, por exemplo, que isso que nós estamos fazendo aqui, no tempo da Constituinte, não se tinha. Não tínhamos esse mundo da internet modificando as nossas relações, modificando, inclusive, o ambiente do crime. Por exemplo, o chamado crime cibernético não existia. Nós, quando tratamos da liberdade de expressão, nós temos uma legislação, nós temos os nossos tribunais analisando com base em legislação em que a liberdade de expressão era algo que você rapidamente poderia demonstrar através do desmentido, no outro dia nos jornais. Você tinha todo um sistema que hoje está completamente desatualizado, vamos chamar, porque o crime é crime cibernético. Então, essas mudanças estão provocando certos conflitos. Se você tem um presidente democrático, ele irá entender isso e vai entender sem buscar o conflito. Nós tivemos, infelizmente, desde o começo, o governo Bolsonaro procurando conflito com os poderes. Não vamos esquecer disso. E isso não é bom conselheiro. Nós tivemos 4 anos de conflito. Conflito que ele fez com os governadores. Por quê? Porque sua omissão na pandemia, ai do Brasil, se não fosse governadores e prefeitos. Nós não teríamos nem vacina. Há tempo como tivemos. Então, é importante ter clareza de que, se respeitar a Constituição, nós vamos ter um governo que não terá
os problemas que nós estamos vivenciando hoje. Mais respeito entre os poderes, e é isso, inclusive, que nós estamos muito preocupados de superar esse clima que se instalou no Brasil. E é essa a ideia que a gente tem. Obrigado. Roberto Freire, presidente do Cidadania. Infelizmente, o deputado Bilbo Nunes teve um problema, não conseguiu entrar para participar desse debate, mas eu agradeço ao senhor, Roberto, pela gentileza.